Há algo profundamente transformador quando entendemos que a fé não é apenas um sentimento vago, mas uma realidade concreta, uma lei espiritual que opera como fundamento da vida. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente volta a nós como destino. E é exatamente isso que muitas vezes acontece com a fé. Se ela permanece abstrata, vaga, sem direção, o resultado também será vago, confuso e sem frutos. Mas quando damos forma, clareza e especificidade àquilo que esperamos, nossa fé ganha substância e se torna criadora. A Bíblia nos lembra: a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Substância significa algo real, algo que possui peso, algo que existe, ainda que não seja visível aos olhos. É como os braços que temos. Não precisamos sentir sua existência para saber que estão ligados ao nosso corpo. Apenas os movemos e eles respondem. A fé é assim, um poder já colocado dentro de nós, esperando ser ativado. No entanto, para que essa fé opere, precisamos aprender a incubar os nossos pedidos, como uma semente que germina antes de nascer. Jung afirmava que a imagem interior molda a experiência exterior. Em outras palavras, aquilo que você visualiza com clareza no seu inconsciente se projeta na realidade. Isso se conecta de maneira perfeita ao que chamamos de incubação espiritual. Antes que algo exista no mundo material, precisa existir dentro de você. E aqui surge a primeira lei fundamental. A oração precisa ser específica. Não basta pedir de forma vaga, como quem lança palavras ao vento. Quando pedimos sem clareza, a fé não encontra solo firme. Se você ora dizendo, Senhor, abençoa-me, Deus poderia responder, mas de qual bênção você precisa entre as milhares que já estão à sua disposição? Assim como um arquiteto não pode construir sem um projeto, a fé não pode manifestar sem uma visão clara. Foi exatamente essa lição que aprendi de forma dolorosa. Havia tempos em que, mesmo no ministério, eu não possuía nada. Nem cama, nem mesa, nem cadeira, nem sequer uma bicicleta para visitar as pessoas. Orava e pedia, mas tudo parecia vazio. E um dia, cansado e desanimado, reclamei a Deus: Pai, por que ainda não recebi o que pedi? Foi então que o Espírito Santo falou comigo com suavidade, mas também com firmeza. Meu filho, onde estão a sua mesa, a sua cadeira e a sua bicicleta? Você pediu, mas não definiu. Como posso responder se o pedido é vago? Naquele instante, compreendi que minha fé estava presa na generalidade. Eu tinha orado pedindo uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta, mas não havia dito como, nem qual tipo, nem de que forma. Deus me mostrou que existem dezenas de tipos de mesas, centenas de tipos de cadeiras e milhares de bicicletas diferentes. Como ele poderia responder a algo tão genérico? Eu precisava aprender a pedir como quem realmente acredita, como quem enxerga antes mesmo de receber. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas também aquilo que você foca, cresce. A especificidade é a lente que foca a luz da fé, tornando-a um fogo capaz de incendiar a realidade. Foi então que decidi começar do zero. Cancelei minhas orações vagas e apresentei a Deus algo concreto. Escrevi os detalhes. Queria uma mesa de mogno das Filipinas, uma cadeira de aço com rodinhas para mover-me como um líder que governa o próprio espaço, e uma bicicleta americana, forte, com marchas para suportar as distâncias que eu precisava percorrer. Dessa vez, não deixei brechas. Minha oração estava impregnada de fé, mas agora também de clareza. E algo extraordinário aconteceu. Meu coração se encheu de paz e confiança, como se já tivesse recebido. Naquela noite, dormi como uma criança. Pela primeira vez compreendi que fé verdadeira é aquela que vê antes de tocar. Não é fantasia, não é ilusão, é incubação. É como o bebê no ventre da mãe. Ninguém o vê, mas ele está crescendo, se formando, se preparando para nascer. Assim são as respostas de Deus, já estão concebidas no mundo espiritual, crescendo até o tempo de se manifestarem. O desafio, no entanto, é conservar essa fé.
No dia seguinte, ao acordar, percebi que minha confiança parecia ter evaporado. A fé que antes ardia em mim havia desaparecido. Esse é o drama de muitos cristãos. Sentem fé durante a pregação ou o culto, mas no caminho de casa já a perderam. É como fogo que se apaga por falta de combustível. Nesse momento, Romanos 4,17 brilhou diante dos meus olhos. Deus chama à existência as coisas que não existem. Esse versículo se tornou uma chave. Entendi que eu podia falar daquilo que ainda não se via, como se já fosse realidade. E foi isso que fiz. Passei a declarar diante da igreja que já tinha a mesa, a cadeira e a bicicleta. Alguns riram, outros duvidaram, mas eu sabia. Assim como o bebê cresce no ventre da mãe, meus pedidos estavam crescendo dentro de mim até o dia de nascerem para o mundo. O importante não era a opinião dos outros, mas a certeza de que Deus já havia respondido, porque minha fé agora tinha uma forma clara. Aqui está a grande lição. Deus não responde a orações vagas. Se você deseja de verdade, escreva, detalhe, visualize, sinta a emoção como se já tivesse recebido. Jung nos ensinou que aquilo que não é tornado consciente governa a vida em silêncio. Não deixe que sua fé permaneça inconsciente e indefinida. Traga-a para a luz da clareza. Escreva sua meta, ore com especificidade, e então verá a incubação se transformar em nascimento. Agora eu quero te convidar a refletir. Você tem orado de forma vaga ou específica? Escreva nos comentários abaixo qual é o seu pedido claro e definido diante de Deus. Compartilhe para que outros também aprendam essa chave da fé. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua vida espiritual e emocional. A fé verdadeira não é apenas o momento em que acreditamos com intensidade. É também a jornada silenciosa de manter essa chama acesa, quando tudo ao redor parece contradizer a promessa. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Essa é a essência da incubação da fé. Não se trata apenas de pedir, mas de aprender a nutrir dentro de si uma visão tão clara que nenhuma dúvida exterior possa apagá-la. Depois daquela primeira experiência de pedir a mesa, a cadeira e a bicicleta de forma específica, eu compreendi algo ainda mais profundo. O verdadeiro campo de batalha da fé não está no mundo externo, mas no coração humano. Uma coisa é orar com clareza. Outra completamente diferente é conservar a convicção até que o pedido se manifeste. É aqui que muitos desistem, porque se esquecem de que a fé precisa ser alimentada dia após dia, como uma semente regada até florescer. Quando acordei, após a noite em que minha fé parecia indestrutível, percebi que estava vazio. Isso me assustou. Como poderia sentir tanta certeza numa noite e acordar sem nada na manhã seguinte? Foi nesse momento que entendi a profundidade de Romanos 4,17. Deus chama à existência as coisas que não existem. Esse versículo me mostrou que fé não é sentir, mas declarar. Não é emoção passageira, é convicção ancorada. Jung nos ensinou que o inconsciente responde a imagens, não a palavras vagas. Quando você repete algo sem forma, sua mente não sabe onde se agarrar. Mas quando você visualiza, cria uma imagem nítida dentro de si, aquilo se torna um mapa que guia suas ações e até mesmo suas emoções. É por isso que a fé exige especificidade. O inconsciente trabalha como um solo fértil. A semente plantada ali germina e, no tempo certo, rompe a terra para se mostrar ao mundo. Foi assim que passei a declarar diante da congregação que já possuía a mesa, a cadeira e a bicicleta. Muitos zombavam, outros riam, alguns diziam, esse homem ficou louco. Mas eu sabia que estava grávido de uma promessa. É estranho falar assim, mas era exatamente isso. Carregava dentro de mim a gestação daquilo que já existia em espírito. As pessoas tocavam meu estômago, riam e perguntavam quantos meses faltavam para o parto da minha bicicleta. E mesmo com todo o escárnio, eu continuava firme, porque dentro de mim a visão estava mais viva do que nunca.
Esse é o ponto crucial. O que você gera na fé precisa ser protegido como uma gestação. Uma mãe não abandona o bebê porque alguém duvida de sua existência. Ela sabe que está ali, mesmo que invisível. Da mesma forma, a incubação da fé requer cuidado, paciência e perseverança. Jung dizia que a árvore que você não rega dentro de si jamais dará frutos fora de você. Quando você cuida da visão interior, o mundo exterior inevitavelmente se curva à sua determinação. Mas há uma armadilha. Muitos cristãos confundem fé com emoção momentânea. No culto cantam, sentem fogo, se emocionam, mas quando voltam para casa, ao ver a realidade dura, deixam a chama se apagar. A fé não pode ser tratada como algo que vem e vai conforme o clima do coração. Ela precisa ser cultivada com disciplina. É como o treinamento de um atleta. Não basta correr um dia, é preciso repetir, insistir, até que o corpo crie memória. Por isso, passei a praticar diariamente a visualização. Cada manhã, ao orar, eu via a mesa de mogno no meu quarto, sentia o toque da madeira, percebia sua cor. Via a cadeira com rodinhas movendo-se suavemente. Via a bicicleta americana forte e veloz, pronta para me levar ao ministério. Eu não apenas pedia, eu experimentava a emoção da vitória como se já tivesse acontecido. E essa prática me fortalecia de tal forma que, mesmo quando o tempo passava e nada acontecia no natural, dentro de mim a fé crescia, amadurecia e se tornava inabalável. Esse é um princípio universal. Aquilo que você visualiza repetidamente, associado à fé, torna-se inevitável. É o que Jesus quis dizer quando afirmou: se creres, verás a glória de Deus. O verbo não está no futuro. Não é quando ver, crerá. É o contrário. Primeiro você crê, depois você vê. Jung completaria: a imagem interior precede o destino exterior. O problema é que muitos abandonam suas promessas no meio do caminho. Esquecem que a incubação leva tempo. Uma gestação humana dura 9 meses, porque achamos que as bênçãos espirituais nascerão de um dia para o outro. O tempo não é um inimigo, é o processo que fortalece sua fé, que aprofunda suas raízes. O tempo de espera é o que garante que quando o milagre chegar, você estará preparado para sustentá-lo. Então, se hoje você sente que sua fé esfriou, se olha ao redor e não vê nada do que pediu, não desanime. Isso não significa que Deus não respondeu. Significa que ainda está no ventre da promessa. Continue visualizando, continue declarando, continue crendo. A incubação não é a ausência de resposta, mas a preparação dela. E lembre-se, fé sem clareza é apenas desejo, mas fé com visão se transforma em certeza. A incubação não é passividade, é participação ativa no processo de Deus. Quando você define, escreve, visualiza e declara, está cooperando com o céu para que aquilo se manifeste. Jung nos ensinou que tudo o que não é trazido à consciência governa a vida como destino. Por isso, traga sua fé para a consciência. Escreva sua meta, torne-a clara, fale dela como realidade. Agora, eu quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: minha fé está na promessa. Declare isso aqui embaixo como um ato público de fé e deixe que essas palavras fortaleçam a sua convicção. E claro, inscreva-se no canal, porque aqui eu vou continuar compartilhando mensagens que vão aquecer sua fé e abrir seus olhos para viver de forma consciente, firme e direcionada. Manter a fé viva não é tarefa fácil. Orar de forma específica é o primeiro passo. Visualizar com clareza é o segundo, mas existe ainda um terceiro elemento: a disciplina de alimentar essa fé diariamente. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que não basta declarar coisas boas. É preciso também encarar os obstáculos internos, as dúvidas, os medos, as emoções contraditórias e transformá-los em combustível para a fé.
Foi exatamente nesse ponto que compreendi a necessidade de unir clareza emocional com disciplina espiritual. Não bastava pedir de forma detalhada e esperar. Era preciso criar um hábito, um exercício diário de sustentar a visão, mesmo quando nada parecia acontecer. A fé não se mantém sozinha. Ela precisa ser trabalhada como um músculo. Jung nos lembra que a psique humana reage às imagens carregadas de emoção. Uma meta apenas racional, escrita no papel, pode perder força se não for nutrida pelo coração. Por isso, comecei a treinar não apenas a minha mente, mas também minhas emoções. Cada vez que orava, eu me esforçava para sentir a alegria de já possuir aquilo que pedi. Via a mesa em meu quarto, tocava-a com a imaginação, sentia a madeira sob as mãos. Via a bicicleta, sentia o vento no rosto enquanto pedalava. Ouvia até o barulho da corrente girando. Sentir é parte essencial da incubação. Sem emoção, a imagem morre. Com emoção, ela floresce. Isso me ensinou que a fé não é fria ou mecânica. Ela é viva, pulsante, carregada de emoção. A diferença é que a emoção aqui não é descontrole, mas energia canalizada. Muitos confundem emoção com histeria e, por isso, rejeitam a importância dela na fé. Mas a verdade é que a emoção correta, dirigida para a visão certa, fortalece a alma e mantém a chama acesa. Foi assim que aprendi a agradecer antes de receber. A gratidão não era apenas uma formalidade. Era um exercício de sentir como se já tivesse em mãos aquilo que pedi. Jung afirmava que aquilo a que você resiste persiste, mas eu descobri que aquilo pelo qual você agradece cresce. Quando você agradece pela promessa antes de vê-la, cria uma atmosfera interior que sustenta a fé, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Claro que a jornada não foi simples. Houve dias em que me sentia fraco, em que as vozes externas zombavam de mim, em que os meses passavam sem resposta. Mas aprendi a não deixar que a dúvida dominasse. Sempre que a incerteza surgia, voltava ao exercício. Fechava os olhos, via, sentia e agradecia. A disciplina estava em não ceder, em insistir, em repetir, até que a fé se tornasse mais forte que a dúvida. Esse princípio pode transformar qualquer área da vida. Quer se trate de um sonho pessoal, de um milagre familiar ou de um propósito espiritual, a chave é a mesma: clareza, paz, emoção, paz, disciplina. Sem clareza, você não sabe o que pedir. Sem emoção, sua fé perde vitalidade. Sem disciplina, ela morre antes de nascer. Mas quando os três elementos se unem, a incubação gera frutos inevitáveis. Jung dizia que o homem precisa de dificuldades. Elas são necessárias para a saúde. E eu digo, a espera e a luta da fé não são castigos, mas exercícios que fortalecem a alma. Quando você persevera em meio às dificuldades, está treinando sua mente e espírito para carregar a promessa até o fim. Pense na metáfora da gravidez. A mãe sente náuseas, dores, limitações. Mas nenhuma dessas dificuldades faz com que ela desista do filho. Pelo contrário, elas são sinais de que algo vivo está crescendo dentro dela. Da mesma forma, quando você enfrenta lutas enquanto espera pela promessa, não significa que algo deu errado. Significa que a bênção está se formando, amadurecendo, se preparando para nascer. Por isso, eu digo a você, não desista. Não abandone a promessa no meio do caminho. A incubação da fé exige paciência, mas a colheita sempre chega. O segredo é continuar orando de forma clara, visualizando com emoção e perseverando com disciplina. E quando, finalmente, minha mesa, minha cadeira e minha bicicleta chegaram, compreendi que não eram apenas objetos, eram símbolos de um aprendizado eterno. Deus não responde a orações vagas. Ele espera que sejamos claros, porque a clareza é sinal de confiança. Quem pede de forma específica mostra que acredita no caráter de Deus, mostra que sabe que Ele é fiel para entregar exatamente o que foi pedido. Essa lição mudou tudo. Desde então, nunca mais fiz orações vagas. Nunca mais pedi apenas abençoa-me.
Sempre defini, escrevi, visualizei e agradeci. Porque a fé sem direção é como uma flecha sem alvo. Pode ser lançada, mas nunca acertará nada. Agora, eu quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: minha disciplina sustenta a minha fé. Declare isso aqui embaixo como um compromisso público com a sua jornada espiritual. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo palavras que vão fortalecer sua fé e sua mente. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Já falamos sobre pedir de forma específica, sobre incubar a promessa com visualização e emoção, sobre sustentar a fé com disciplina. Mas agora precisamos compreender o que acontece quando a promessa finalmente nasce, quando aquilo que parecia impossível se manifesta diante dos nossos olhos. Esse é o momento em que entendemos que a fé não é apenas um exercício interior, mas uma lei espiritual que transforma o invisível em realidade concreta. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Isso significa que, se não aprendermos a trazer para a luz da consciência nossas intenções, desejos e orações, viveremos sob o domínio de circunstâncias aleatórias, sem perceber que estamos entregando nosso destino à falta de clareza. A oração específica é o antídoto para isso. Ela transforma o que é inconsciente em consciente, o que é vago em nítido, o que é sonho em direção. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de meses de zombarias, de ser chamado de grávido de uma mesa, de uma cadeira e de uma bicicleta, o tempo da promessa chegou. E quando Deus respondeu, não respondeu de qualquer maneira. A mesa era exatamente de mogno, a cadeira com rodinhas, a bicicleta americana com marchas. E isso me mostrou que o céu não trabalha com generalidades. Trabalha com exatidão. Deus não é Deus da confusão, mas da ordem. E a fé clara honra essa ordem. Essa experiência mudou para sempre meu modo de orar. Percebi que cada oração é como uma semente. Se você lança uma semente vaga, não terá como reconhecer a colheita. Mas se planta algo específico, quando o fruto aparecer, você saberá que veio da mão de Deus. Esse é o poder da clareza, mas não se trata apenas de objetos materiais. Esse princípio vale para tudo. Para o casamento, para a vida espiritual, para os projetos pessoais, para o crescimento interior. Lembro-me de uma mulher que orava há mais de 10 anos pedindo um marido, mas suas palavras eram sempre vagas. Senhor, manda-me alguém. E nada acontecia. Até que um dia, orientada a escrever os detalhes, ela definiu exatamente o que desejava. Altura, caráter, profissão, até mesmo gostos pessoais. E pouco tempo depois, esse homem apareceu em sua vida. Isso não é mágica. É fé clara e consciente. Jung nos lembraria que o inconsciente não responde ao talvez. Ele precisa de forma, precisa de imagem, precisa de definição. O mesmo vale para a vida espiritual. Quando você ora sem forma, sua fé fica sem destino. Mas quando você coloca clareza, tudo em sua mente, corpo e espírito começa a se alinhar com essa direção. O mais interessante é que isso também se aplica aos grandes projetos coletivos. Quando comecei a orar por crescimento da igreja, não pedi simplesmente, Senhor, traz pessoas. Pedi números específicos, 1000 pessoas por ano. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois aumentei o pedido 1000 por mês. E outra vez, Deus respondeu. A clareza não apenas traz resultados pessoais, mas abre portas para transformações coletivas. A fé clara é também fé ousada, porque quando você se atreve a pedir de forma específica, está dizendo, eu confio que Deus é capaz de realizar exatamente isso. E é aí que a promessa ganha força. Jesus, diante do cego Bartimeu, não presumiu saber o que ele queria, embora todos soubessem que era cego. Perguntou, o que queres que eu te faça? Somente quando Bartimeu declarou com clareza, quero ver, é que recebeu a cura. Isso nos mostra que Deus deseja ouvir especificidade, não porque ele não saiba, mas porque a clareza demonstra fé consciente. Jung também dizia que, até você tornar o inconsciente consciente,
Ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E aqui está o ponto. Muitos oram vagamente e quando não recebem nada dizem que era destino. Mas na verdade faltou clareza. O destino que parecia implacável era apenas a consequência de uma fé sem direção. O nascimento da promessa me ensinou algo eterno. A fé incubada nunca falha. Pode demorar, pode exigir paciência, pode ser alvo de zombarias, mas quando chega o tempo, nada pode impedir sua manifestação. O segredo é não desistir no meio do processo. Quero que você entenda isso. A fé é como uma gravidez espiritual. Você precisa conceber a promessa, nutrir, proteger, esperar, até que chegue a hora do nascimento. E quando nascer, você verá que cada lágrima, cada espera, cada zombaria valeram a pena. Porque a promessa nunca nasce menor do que o que foi incubado. Ela nasce exatamente como você a definiu. Por isso, eu desafio você hoje. Pare de fazer orações vagas. Pegue um caderno, escreva seus pedidos com detalhes, visualize, sinta a emoção de já ter recebido, agradeça todos os dias e sustente sua fé até o fim. Não aceite viver com fé superficial, vá fundo. Torne-se consciente, desperto, alinhado. E lembre-se, não se trata de manipular Deus, mas de alinhar-se com Ele. Porque quando sua fé é clara, você demonstra confiança no caráter dele. Deus é Pai, e um pai se alegra em ver o filho pedir com confiança, sabendo que será atendido. Agora eu quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: minha fé tem direção e clareza. Declare isso como um ato público de confiança e veja como isso fortalecerá sua convicção. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você continuará recebendo palavras que vão iluminar sua mente e aquecer sua fé.